Olá, amiguinhos, aqui é Sandro de Química, bem-vindos ao meu canal. Hoje com uma aula de reações orgânicas, reações de substituição. É um tópico bastante importante, né? Inclusive é abordado nos vestibulares e no Enem, além também, obviamente, da formação de ensino superior em qualquer curso de Química, né? Bom, mas o exame do Enem já abordou esse tema por mais de uma vez e eu penso que essa aula pode ser útil nos estudos de vocês. Bom, eu coloquei aqui no quadro que vai ser apresentado em 3 momentos, tá certo? Nós vamos ver 3 momentos e para que o vídeo não fique muito longo, eu vou separar ele em 3 etapas. Primeiro nós vamos ver as reações de substituições radicalares. Essa é a reação típica dos alcanos, compostos saturados. Depois nós vamos ver as reações de substituições eletrofílicas. Estas são as reações típicas do benzeno e dos derivados do benzeno. E por fim nós vamos ver as reações de substituição nucleofílica. Aqui algumas terminologias importantes logo para a gente iniciar, né? Em primeiro lugar, as substâncias que vão reagir, as substâncias orgânicas que vão reagir, nós costumamos chamar de substrato. E as substâncias que vão reagir com o substrato, nós chamamos de reagentes. Obviamente, né? Tudo é reagente nesse caso aqui, mas esses são os termos que a química orgânica adota para tratar cada situação, né? Então aqui vocês vão perceber que a reação vai ter necessariamente que ter um eletrófilo, alguma espécie carregada positivamente que vai ser quem vai atacar o anel aromático. No terceiro caso, vocês vão ver que a substância que vai atacar esse substrato é um nucleófilo. E nucleófilos, a gente vai ver também durante a explicação desse caso e do caso anterior, nucleófilos são bases de Lewis e eletrófilos são ácidos de Lewis. Então isso é importante para que a gente, ao se aproximar da reação e tomar alguma decisão em relação a ela, seja completando a reação, seja classificando os reagentes, que a gente esteja atento a essas situações, né? A primeira reação que nós vamos abordar é a reação de substituição radicalar. Ela aqui tem 2 simbologias importantes. Essa reação normalmente acontece com fótons de elevada energia, ou seja, fótons na radiação ultravioleta, ou com aquecimento. Calor também promove o tipo de quebra de ligações que nós vamos ver a partir de agora, tá? Então fiquem atentos, eu vou começar pelas substituições radicalares, vou falar da substituição dos alcanos, e aí após terminarmos, a gente vai fazer uma outra aula, um outro vídeo para as reações de substituição eletrofílicas. E ao terminarmos as substituições eletrofílicas, vamos fazer um outro vídeo para as substituições nucleofílicas. Vocês estão prontos? Se você está gostando desse conteúdo, você pode dar um like, pode compartilhar esse vídeo para o seu colega que está estudando, para fazer a prova do Enem, ou você mesmo que está fazendo, mas quer compartilhar, dê uma força aí para esse canal. Esse é o canal do professor Sandro de Química, tá bom? Então vamos começar pela substituição nos alcanos. Os alcanos, enquanto eu apago, vocês podem guardar na memória o que eu estou falando. Os alcanos, eles são compostos que são pouquíssimo reativos. Os alcanos, eles são substâncias pouco reativas, ao ponto de que alcanos podem ser chamados de parafinas. A palavra parafinas literalmente significa pouca afinidade. Então, por que eles são assim, né? Porque os alcanos, eles têm somente 2 tipos de ligações que podem ser quebradas. Ou eu posso quebrar essa ligação, ou eu posso quebrar essa ligação. O detalhe é que ambas as ligações elas têm uma energia relativamente elevada, a energia de ligação, a energia necessária para quebrar essas ligações. Essa energia está em torno de 340, 360 kJ, e essa em torno de 410, 416 kJ por mol, tá? Então não são ligações fáceis de quebrar. Então, promover a reação com o alcano demanda algum desprendimento de energia. E isso tem que ser favorecido, se não por eles, que têm ligações difíceis de quebrar, mas pelo reagente que vai atacar o substrato. Repito, o substrato é o alcano e o reagente que vai atacá-lo é a substância que nós vamos chamar de reagente. Parece que eu estou chovendo no molhado, estou dizendo uma redundância, mas é necessário usar os termos adequadamente aqui. E como os alcanos são pouco reativos, a gente precisa compensar a pouca reatividade dos alcanos colocando um reagente que seja muito reativo. Via de regra, esses reagentes são halogênios, no caso dos alcanos.
Então, a reação que nos interessa, e assim, a gente estuda essa reação e estende para os outros casos. O alcano pode reagir com ácido nítrico. Não é uma reação mais tão simples de acontecer, mas é compensada pela alta reatividade do ácido nítrico. Um alcano pode reagir com ácido sulfúrico. Eu posso ter uma sulfonação, mas o alcano vai reagir porque os outros reagentes são mais reativos do que eles, né? Quando a reação do alcano é com ácido nítrico, é uma nitração. Quando a reação é com o ácido sulfúrico, é uma sulfonação. Então, as três principais reações dos alcanos são as seguintes. Primeira, eu tenho aqui um alcano representado por RH, mais o halogênio X2, aqui luz ou calor, isso vai formar um haleto de alquila mais um halogênio hidreto, um hidreto de halogênio ou um halogênio hidreto. Posso também ter a reação do alcano RH com o ácido nítrico, essa reação aqui sob aquecimento, isso vai formar RNO2 mais água. A reação aqui, chamada de nitração, ela acontece tratando o ácido nítrico, agora que eu vi que eu coloquei HNO2, o NO2 estava na minha cabeça, mas aqui é HNO3, porque o HNO3 a gente normalmente reescreve por HONO2, por isso que você consegue ver o grupo nitro entrando no lugar do hidrogênio, há uma substituição, né? Esse NO2 vem para o lugar do hidrogênio, o hidrogênio vai unir-se ao OH. Essa reação chama-se nitração, e se a reação do alcano for com o ácido sulfúrico, H2SO4, também sob aquecimento, essa reação vai formar RSO3H mais água. Bom, esses são os casos relevantes para a reação nos alcanos. O primeiro caso, chamado de halogenação. Esse é o caso que eu vou dedicar mais atenção. O segundo caso, chamado de nitração. E o terceiro caso, o caso chamado de sulfonação. Nitração e sulfonação são reações mais importantes quando o substrato é o benzeno. Isso porque os derivados sulfurados e nitrados do benzeno são reagentes, aliás, são produtos da reação mais relevantes, né, com mais importância, inclusive comercial. Então, basicamente, esse aqui é o quadro geral das reações de substituição nos alcanos. Ou você vai ter uma halogenação, a reação com halogênio, ou você vai ter uma nitração, reação com ácido nítrico, ou você vai ter uma sulfonação, que é a reação com ácido sulfúrico. Perfeito? Guardem esses modelos, porque quando você começa a guardar um modelo na memória, você vai perceber uma coisa interessante. As reações de substituição, sejam as substituições radicalares, que vai ser o caso agora, sejam as eletrofílicas e sejam as nucleofílicas, elas lembram muito a reação de dupla troca da química geral. Lembra quando você está vendo química geral que você classifica as reações em 4 grupos? A reação de adição, a reação de decomposição, a reação de simples troca e a reação de dupla troca. A dupla troca da química geral acontece basicamente quando compostos como ácidos e bases e sais reagem entre si. Aqui, os compostos não são da mesma forma porque, primeiramente, eles são compostos muito moleculares, né? Eles não são tão polares, esses compostos. Mas o formato lembra a dupla troca. Eu estou trocando um grupo para entrar outro grupo. Lembra a dupla troca. Então, você pode fazer esse paralelo também. Reações de substituição parecem reações de dupla troca da química inorgânica, da química geral. Perfeito? Então, agora eu quero gastar um tempinho na substituição dos alcanos na halogenação, que é o caso mais relevante dessa reação. Então, finalmente, né? Aqui nós temos uma halogenação, aqui nós temos uma nitração e aqui nós temos uma sulfonação. Perfeito, gente? Então vamos em frente. Ó. Primeiro vamos observar com mais detalhes a halogenação de alcanos e algumas coisas importantes sobre ela, né? Então, a halogenação de alcanos. A halogenação de alcanos é uma reação relevante porque o produto dessa reação produz um haleto de alquila. E haletos de alquila são substratos de outras reações, são reagentes usados em outras reações. Importantíssimos porque eles são bastante reativos. E aí qual é o lance que acontece aqui? Se tivermos, por exemplo, aqui um alcano, por exemplo, como o metano, isso na presença de cloro.
ambos gasosos, tá, gente? Eu não vou ficar colocando o estado físico todas as vezes, não, mas como esse é o primeiro, é o exemplo de referência, nós vamos colocar. E isso aqui em temperaturas maiores que 100 graus Celsius. Temperatura maior que ambiente. Na temperatura ambiente, o cloro não reage com o metano. Mas em temperaturas maiores que 100, ele reage. Se você observar o formato que eu coloquei ainda há pouco, se você lembrar, eu posso escrever a estrutura do metano dessa forma, CH3, e destacar um hidrogênio dos 4 hidrogênios que estão ligados ao carbono. E eu vou representar o cloro como sendo ClCl. Isso, na presença de luz ou calor, eu já coloquei a temperatura aqui, agora eu vou colocar só o símbolo de aquecimento. Isso acaba reagindo de tal forma que esse hidrogênio é substituído pelo cloro. Por isso que parece a reação de dupla troca, né? E aí o produto dessa reação, a priori, seria o CH3Cl, cloro metano, ou cloreto de metila, mais HCl. Tá aqui. O formato, então, geral seria, eu substituo um hidrogênio do hidrocarboneto por um halogênio. Essa é a reação de substituição de um alcano. Aqui tem alguns detalhes muito importantes, importantes demais. Quando o alcano ele é o metano, eu obviamente poderia ter usado mais cloro como reagente e a partir desse produto fazer mais halogenações. Por exemplo, se eu pego o cloro metano, agora aqui, CH3Cl, e faço o cloro metano reagir com mais cloro sob aquecimento, outro hidrogênio será substituído e isso vai produzir CH2Cl2 mais outro HCl. Então, dependendo da quantidade de halogênio, eu posso fazer mais de uma substituição no hidrocarboneto, no alcano. Certo? Guardem isso que é importante. Se eu tivesse, por exemplo, o diclorometano, CH2Cl2, e colocasse para reagir com mais cloro, isso vai produzir o triclorometano, também conhecido como clorofórmio, mais outro HCl. Veja que eu estou fazendo a substituição de todos os hidrogênios do metano. Por que eu estou querendo mostrar isso? Porque essa é uma reação que, para que eu forme um produto específico, eu preciso limitar a quantidade do reagente. No caso aqui, o halogênio cloro. Bom, já deu para vocês notarem que se eu quiser substituir esse último hidrogênio, eu faço o clorofórmio, né, o triclorometano, reagir com outra molécula de cloro, e isso vai produzir tetracloreto de carbono, CCl4, mais HCl. Então, primeiro ponto da substituição das halogenações. Quando você está completando uma reação de halogenação, salvo se o enunciado do texto, se o problema que está disposto para você responder, disser que você tem halogênio em excesso, essa é uma palavra que está sendo colocada para dizer que você vai fazer mais substituições, salvo esses casos, você sempre substitui apenas um hidrogênio. Só um hidrogênio. Você só irá substituir mais hidrogênio se houver ênfase para essas substituições. E aí você substitui hidrogênio por hidrogênio, quanto mais halogênio você tiver de reagente. Combinado isso? Esse é o primeiro ponto importante na substituição dos alcanos. O segundo ponto é o seguinte, gente. Então tá aqui as 4 substituições dos hidrogênios do metano. Você percebe que uma maneira de comunicar isso é se eu tivesse colocado 4Cl2 aqui. Se aqui tivesse um 4Cl2, essa seria uma forma de comunicar para você que você ia ter que substituir os 4 hidrogênios. Perfeito? Muito bem. O outro ponto importante sobre a halogenação dos alcanos se deve à mistura de produtos. Quando você tem carbonos diferentes na estrutura. Como assim carbonos diferentes? Quando a gente faz a reação de halogenação do propano, ou seja, está aqui propano, eu vou usar a fórmula de linha agora, vou usar uma outra simbologia para vocês se familiarizarem, vou colocar o cloro em cima da flechinha. É importante comunicar que em química orgânica, em cima da flechinha, nós podemos escrever reagentes, nós podemos escrever catalisadores, nós podemos escrever solventes, isso pode vir tudo em cima da flechinha. Se for muita coisa, você também pode colocar essas simbologias abaixo da flechinha.
O que você não pode é pensar que na flechinha é sempre catalisador. Tem algumas pessoas que dizem isso, né? Ah, se tiver na flechinha é o catalisador. Não, isso não existe. Na química não existe isso. O catalisador realmente aparece na flechinha, mas ele não precisa ser sempre só o catalisador. Pode ser um reagente. E aqui eu vou usar essa simbologia para dizer que eu estou fazendo a reação usando luz, fótons. Qual é o detalhe desse exemplo aqui? Agora eu vou pegar essa fórmula de linha e vou escrever a fórmula condensada. CH3, CH2, CH3. Quando isso reage com cloro, o detalhe aqui que o mecanismo que eu vou apresentar para vocês explica é que eu tenho hidrogênios no carbono primário, mas eu tenho hidrogênios no carbono secundário. E esses hidrogênios não têm a mesma energia de ativação. Isso é importante. A energia de ativação, aqui eu vou colocar a energia representada pela letra E mesmo, não precisa ser entalpia. Na real, a energia aqui é a energia de Gibbs. E aqui a coordenada da reação. A energia de ativação da ligação CH não é a mesma, dependendo de onde esteja o H. Quebrar uma ligação CH de um carbono terciário demanda menos gasto de energia do que quebrar uma ligação CH de um carbono secundário. E onde é que eu gasto mais energia para quebrar a ligação CH? Na ligação CH de um carbono primário. O que é que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer o seguinte: se você tiver carbonos diferentes na estrutura do alcano, você tem que observar que isso aqui haverá uma mistura de produtos, principalmente se o halogênio for o cloro. Quando o halogênio é o bromo, que é um halogênio menos reativo que o cloro, o bromo já gera um pouco mais de seletividade e ele não vai dar tantas misturas de produtos. Muitas vezes, dependendo do substrato, ele pode dar só um produto. Mas o cloro sempre vai dar a mistura de produtos. Sempre vai dar isômeros estruturais, isômeros constitucionais, se o reagente for cloro. Então, essa reação, ela daria os seguintes produtos: CH3, CHCl, CH3. Perceba que eu tirei um hidrogênio daqui para entrar um cloro, então isso vai gerar como um subproduto o HCl, mas eu também terei esse produto, CH3, CH2, CH2Cl. O que é que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo aqui é que eu tenho um produto como substituinte no carbono secundário e tenho um produto como substituinte. Substituinte é uma palavra importante, né? Ele recebe esse nome, o cloro é um substituinte, porque ele substituiu um hidrogênio. E um substituinte com cloro no carbono primário. Então, eu terei uma mistura de isômeros aqui, né? Uma mistura de produtos. Eu teria um produto no carbono secundário e um produto no carbono primário. Um erro muito comum que você encontra em alguns livros de ensino médio, e às vezes até em questões de vestibulares, é dizer que o produto principal seria esse. Veja, isso não é muito bom. Porque a quantidade, a porcentagem desses isômeros depende não só do tipo de hidrogênio, se esse hidrogênio é secundário, se o hidrogênio é terciário, se o hidrogênio é primário. Depende somente disso, não. Isso também depende da quantidade de hidrogênios. Então, às vezes, dependendo do substrato, você pode ter um produto no carbono primário com maior porcentagem do que o produto no carbono secundário ou terciário. Então, não é legal, não é razoável dizer que o produto principal sempre é o do carbono terciário, se houver carbono terciário, lógico, depois o carbono secundário e, por fim, o carbono primário. Isso não existe, isso é uma falácia que a gente às vezes vê nos livros, mas não ajuda. Livros que não têm muito cuidado com a escrita dos autores, né? Enfim, o que você sabe é que vai ter uma mistura de produtos, certo? A nível de ensino médio, o máximo que pode aparecer para vocês é você ter já as porcentagens na questão e aí fazer alguma pergunta sobre elas, certo? Isso é importante vocês terem em mente. Por que acontece isso, essa mistura de produtos? Bom, essa é a parte final que nós vamos desenvolver aqui, né? A reação de substituição da mistura de isômeros, quando você tem carbonos diferentes, porque o mecanismo dessa reação, e é importante vocês verem esse mecanismo,
Não porque você vai ser cobrado disso, né, de você fazer o mecanismo. Você não tá, isso aqui não é um curso de química, é uma aula para você inclusive aplicar para o Enem. Mas é bom você ver o mecanismo. Sabe por quê? Porque o mecanismo é a proposta que o químico apresenta para levar ao entendimento, por exemplo, daquela mistura de produtos. E esse entendimento só é possível se você admitir o seguinte: essa reação, o alcano mais o halogênio, na presença de luz ou calor, formando o derivado halogenado mais HX, ela acontece da seguinte forma, de acordo com a proposta de mecanismo. Qual é a proposta de mecanismo? Um mecanismo sempre é uma proposta, certo? Então, o químico observa, faz análise sobre os intermediários, faz análise sobre as etapas da reação, e aí ele tem uma proposta. A proposta aceita para a substituição é a seguinte: como a ligação halogênio-halogênio é mais fraca do que a ligação carbono-hidrogênio, a primeira etapa desse mecanismo é a quebra homolítica dessa ligação. Ou seja, quebra homolítica, tem um outro vídeo no meu canal falando sobre esse tipo de quebra, assistam esse vídeo. É a quebra da ligação que acontece quando acontece bem no meio da ligação e cada átomo fica com um elétron original. A gente representa isso assim, ó, com meia flechinha. E eu vou ter aqui X mais X. É importante lembrar, né, que esses halogênios têm 7 elétrons, tá, gente? Eu agora estou escrevendo eles, mas você não precisa ficar escrevendo os 7 elétrons. O ponto é que isso aqui são radicais. Como essas espécies são muito reativas, e veja que eu formei 2. Cada quebra forma 2. Esses átomos agora vão atacar a ligação CH. Então, segunda etapa do mecanismo é que um desses átomos vai atacar a ligação RH. Aqui é um carbono, tá? E aí, quando ele atacar, pegando o hidrogênio, então esse elétron vai pegar o elétron do hidrogênio, isso vai formar R, um radical, por isso que o mecanismo é radicalar, mais HX. Bom, o que é que acontece? Tenta entender. Enquanto esse halogênio pode estar atacando um carbono secundário, outro halogênio pode estar atacando o primário. É por isso que você tem mistura de produtos. Porque os átomos de halogênio, essa ligação não se quebra e esse halogênio fica na fila esperando a reação acontecer, não. Esse halogênio está atacando outra região da molécula. Por isso que você tem uma mistura de isômeros. E aí, agora, esse radical, terceira etapa do mecanismo, ele vai atacar outra molécula de halogênio. E aí, quando ele atacar outra molécula do halogênio, esse elétron aqui ataca de maneira homolítica essa ligação, quebra-se homoliticamente, vai se formar agora o haleto de alquila mais outro halogênio. O que é que acontece com esse halogênio que ficou aqui? Esse halogênio vai fazer parte do que nós chamamos nos mecanismos radicalares de etapas de propagação. Por que etapa de propagação? Porque agora esse halogênio vai atacar outra molécula do hidrocarboneto. Vai formar outro radical, vai formar HX. Esse radical vai atacar a molécula de outro halogênio. Então, enquanto que isso aqui é a etapa de iniciação, essas aqui são as etapas de propagação. Gente, é importante que você entenda que isso está acontecendo de forma dinâmica e nada impede que um radical desse pegue outro radical. Nada impede que um halogênio desse se junte com outro halogênio no meio reacional. Essas coisas estão continuamente acontecendo. E à medida que radicais pegam radicais, halogênios pegam halogênios, aquilo vai se retroalimentar na reação e a reação vai prosseguir até que eu tenha um reagente limitante. Normalmente, o reagente limitante dessas reações é o halogênio, porque eu quero que a reação acabe, a não ser que eu queira substituir todos os hidrogênios. Aí eu tenho que botar o halogênio como reagente em excesso. Perfeito? Então está aqui o mecanismo de uma substituição radicalar. É muito importante que vocês tenham visto isso aqui nessa aula, pode lhe ajudar bastante.
É importante que você entenda que pelo fato de que a quebra homolítica da primeira etapa produzir átomos de halogênio, esses átomos vão formar misturas de produtos. Sempre vai formar misturas de isômeros, tá bom? Então, para terminarmos, o último exemplo que eu quero fazer com vocês é, por exemplo, né, se nós tivéssemos que completar em alguma questão uma reação como essa daqui, ó. Se tivéssemos que fazer essa reação aqui, por exemplo, o metilpropano, né, ou isobutano, essa molécula é essa, tá? Eu sei que fazer a fórmula condensada ajuda vocês que estão assistindo essa aula. Essa fórmula é essa. Eu vou colocar para reagir com cloro, luz. Como é que você completa uma reação dessa? Primeiro, você tem que classificar os carbonos do alcano. Esse é um carbono terciário e todos os outros carbonos são primários. Então, como eu tenho dois tipos de carbonos diferentes, você já sabe que vai ter uma mistura de isômeros. O primeiro produto que você escreve é o do carbono terciário, mas isso não quer dizer que ele é o que se forma em maior quantidade. Certo? Não esqueça isso. Então, quem são os produtos dessa reação? Eu vou formar o cloreto de terquibutila. Cloro está aqui. Para esse cloro entrar aqui, formou HCl. Mas eu também vou botar o cloro ou nesse carbono, ou nesse carbono, ou nesse carbono. Então, o outro isômero será esse cara aqui, ó. Cloro no carbono primário. Você não precisa escrever 2HCl. Não precisa colocar 2HCl aqui. Porque a forma de balanceamento dessas reações não é muito rápida de explicar aqui nesse vídeo. Mas o que você tem é uma mistura de isômeros com porcentagens diferentes. Se minha memória não falha, e se falhar fica o desconto, isso aqui dá em torno de 37% desse isômero, enquanto que isso aqui vai dar em torno de 63% desse outro isômero. 63 com 37 vai dar os 100%. Isso quer dizer o seguinte, de cada 100 moléculas dessa, 37 moléculas deram o produto no carbono terciário, 63 deram o produto no carbono primário. Vejam que o produto do carbono primário está numa porcentagem maior do que no carbono terciário. Certo? Isso aqui são dados experimentais. Se eu tiver falhado em alguma informação, foi por muito pouco aqui, com um número muito próximo desses dois. Tá? 37 e 63 para esse exemplo. Finalmente, se essa reação fosse com o bromo, a gente diz que o bromo, por ser menos reativo, ele tem maior seletividade. Então, você, ao fazer a reação com o bromo, só vai ter o produto do carbono terciário mais HBr. Joinha? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa é a aula sobre substituição radicalar, a reação típica dos alcanos. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, dá um joinha nele, dá um like e vamos em frente. O próximo vídeo vai ser sobre substituição no benzeno. Obrigado, gente.